Avião com 4 pessoas cai em Água Fria de Goiás, a 155 quilômetros de Brasília. 3 estão em estado gravíssimo e uma em estado grave. Benefício: mulheres que sofreram violência doméstica ganham prioridade em fila para comprar imóvel popular no DF. Balanço do TSE: Brasil tem hoje 147 milhões de eleitores aptos a votar em outubro, a maior parte mulheres. Mobilidade prejudicada: ciclovias de Ceilândia estão em péssimo estado. Insegurança ameaçada com faca: mulher reage e bota ladrões para correr no Noroeste. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A gente começa essa edição do Band Cidade com informações da queda de um avião de pequeno porte na divisa entre os municípios de Planaltina de Goiás e Água Fria, a 155 quilômetros de Brasília. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, 4 homens viajavam no avião, sendo um engenheiro agrônomo, 2 funcionários da administração de uma fazenda e um piloto. 3 estão em estado gravíssimo e foram transportados para o Instituto Hospital de Base. O 4º tripulante está em estado grave e foi levado para o Hospital Municipal de Planaltina de Goiás. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Mais informações você confere ao longo de nossa programação. As mulheres que sofreram violência doméstica vão ganhar prioridade na fila para comprar imóvel em programas habitacionais do DF. Para conseguir o benefício de prioridade para que sejam contempladas com um imóvel, as mulheres terão de comprovar a ação penal enquadrando o agressor na Lei Maria da Penha ou a denúncia do agressor à polícia. E ainda deverão apresentar um relatório elaborado por um assistente social do CRAS. De acordo com a lei que entrou em vigor nesta quarta-feira, as famílias chefiadas por mulheres, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e famílias removidas de áreas de risco também terão prioridade nos programas habitacionais do GDF. Mais uma mulher reagiu a um assalto, desta vez foi no Noroeste. Ela desarmou um grupo de adolescentes que estava com uma faca. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança de um comércio próximo ao estacionamento da quadra 510 do setor Noroeste. A mulher estaciona o carro, desce e abre a porta do banco do passageiro para pegar alguma coisa. Nesse momento, os 4 adolescentes entre 15 e 17 anos se aproximam e anunciam o assalto com uma faca. Em um movimento rápido, a mulher conseguiu tirar a faca das mãos de um dos menores e vira o objeto na direção do grupo. Todos fogem correndo. A polícia militar apreendeu os 4 adolescentes pouco tempo depois, ainda no Noroeste. Neste outro vídeo, a mulher mostrou para os policiais como fez para desarmar o grupo. Há 2 semanas, uma mulher também reagiu a uma tentativa de assalto no Recanto das Emas. Com socos e chutes, a jovem de 23 anos conseguiu se livrar de um ladrão que queria roubar o celular dela. O criminoso ainda não foi encontrado pela polícia. Lembrando que a polícia recomenda não reagir a assalto algum, né? E olha, um servidor do GDF foi flagrado abordando prostitutas com um carro oficial no setor de indústrias de Taguatinga, bem no meio da tarde. O carro é usado pelo Núcleo de Limpeza de Taguatinga e está ligado ao SLU. O órgão não informou o nome do funcionário, mas disse que instaurou um processo administrativo para apurar o caso. E é justamente esse o tema de hoje do comentário de Cláudio Humberto. Olha, o flagrante de um funcionário da empresa pública SLU usando o carro oficial para abordar prostitutas é o retrato do serviço público que temos, um serviço ruim, de má qualidade, tolerante. A direção do SLU apenas emitiu uma nota que é um primor de caradurismo, afirmando que vai abrir investigação para apurar se houve irregularidades. Olha, a gente não sabe o que o insulta mais, o flagrante
um verdadeiro VAR cidadão, ou a reação da direção da empresa pública. Não há nada para ser apurado, minha gente. A foto é prova inquestionável e um motivo mais do que suficiente para abrir de imediato um processo de exclusão do serviço público. Mas a tendência do corporativismo é sempre proteger o acusado, empurrar com a barriga, para que o caso seja esquecido e a impunidade garantida. 8 meses depois de uma reportagem nossa mostrar as péssimas condições das ciclovias de Ceilândia, a gente voltou à cidade para ver se algo foi feito pelo poder público. A Camila Lopes mostra que a situação, infelizmente, continua a mesma. Se no meio do caminho tivesse só uma pedra, seria mais tranquilo. Mas aqui na ciclovia da Via Leste, em Ceilândia, tem pista quebrada, sujeira e até raiz de árvore que cria um desnível no asfalto. Esses são apenas alguns dos problemas que a gente encontra. Essa parte da ciclovia, por exemplo, acaba aqui. E aí, o ciclista é jogado para dentro desse estacionamento. E foi exatamente isso que causou um acidente com o Wilson. Um veículo colidiu contra a minha bicicleta pelo fato de eu ter que sair da ciclovia para dividir o estacionamento com o veículo. E como é que foi? O senhor chegou a ficar bastante machucado? Como é que... Eu machuquei a mão, quebrei a mão e fiquei com ela imobilizada 2 meses. Aí eu tive que parar de andar de bicicleta por esse motivo. A falta de poda nas árvores também tem sido alvo de reclamação de quem usa a ciclovia. Todo largado, né? Sujo, a situação de tudo sujo aí, árvore tem que podar, né? Então é muito ruim, anda porque a ciclovia não é mais boa, né? Reclamações que já haviam sido feitas pelos moradores da região no ano passado, quando a nossa equipe esteve no local. A administração de Ceilândia reconhece que melhorias precisam ser feitas, mas diz que depende da nova CAP e da SEB para fazê-las. Nós fizemos já uma vistoria geral dessas ciclovias e onde que tiver de fazer reparo na pavimentação, nós vamos fazer o pedido da massa asfáltica para a nova CAP e, sendo liberado pela nova CAP, a administração mesmo vai fazer esses reparos nessas ciclovias que fizerem necessário. Em nota, a nova CAP informou que não tem nenhum contrato de manutenção para realizar os serviços de melhoria da ciclovia. E vamos ver como está o trânsito neste momento pelas câmeras do Sistema de Monitoramento Remoto do DR. Vamos começar pelo viaduto Israel Pinheiro, ver como é que está o trânsito no viaduto Israel Pinheiro nesse momento. Olha aí, tem uma marginal que está bem engarrafada, mas os carros pelo menos estão andando, não está parado o trânsito, né? Agora a gente vai para a Estrutural, ali perto da cidade do automóvel, Estrutural tranquila, né? Tanto nas duas faixas que estão liberadas pelo horário, os carros estão andando na velocidade da via. Agora a gente vai para EPNB, ali perto do Riacho Fundo, Recanto das Emas. A gente vai para Saída Norte agora, Saída Norte ali perto do Balão do Colorado, Balão do Torto. Tá um pouco lento o trânsito, mas também os carros estão andando. Agora sim a gente vai para o Catetinho. Vamos para o Catetinho ver como é que tá. Ixi, a imagem tá meio borrada, não dá para ver nada, tá escuro, então... Mas é isso aí, pelo menos a volta para casa nessa quarta-feira está relativamente tranquila. E o limite para financiamento de imóvel usando o saldo do fundo de garantia vai aumentar para R$1,5 milhão de reais. Essa é uma das novidades anunciadas pelo governo para tentar alavancar a economia, estimulando um dos setores que mais geram emprego. Estimular a construção civil, aquecer a economia e, principalmente, criar vagas no mercado de trabalho. Essa reação em cadeia é o objetivo das medidas anunciadas nesta terça-feira pelo Conselho Monetário Nacional. A principal amplia o teto para financiamento com recursos do FGTS. Atualmente, o limite está em R$ 950 mil para unidades financiadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Nos demais estados, o valor máximo é de R$ 750 mil. Com a mudança, o teto em todo o país será de R$1,5 milhão de reais. Os bancos também deixam de ser obrigados a destinar 80% do crédito imobiliário ao sistema financeiro de habitação. Com mais recursos disponíveis da poupança, a expectativa é de que as instituições financeiras criem mais linhas de crédito com taxas de juros mais baixas.
O governo vai estimular os bancos a financiar imóveis até R$ 500 mil. As próprias instituições financeiras têm interesse em financiar esse público, porque o financiamento habitacional, mais do que ser uma operação que traz retorno para a instituição financeira, ela cativa o cliente. Tá? Pelo lado das famílias, é onde está a nossa classe média, onde a demanda é recurso para financiar a casa própria. As novas regras passarão a valer a partir de janeiro do ano que vem. Ou seja, os bancos e as construtoras têm 6 meses para se adequarem ao sistema. O Banco Central não acredita que esse tempo de espera vá represar os negócios já em andamento. As mudanças são reivindicações antigas da indústria da construção civil, que há 4 anos está em queda. A retração no ano passado foi de 5%, o pior desempenho da atividade econômica brasileira. Agora, os empresários estão otimistas com as novas regras do sistema financeiro de habitação. Diretamente, ela deve gerar em torno de 150 mil empregos, independente dos indiretos, que são fabricantes de materiais, os fornecedores, os vários outros itens elos da nossa cadeia produtiva. Amanhã vai faltar água no Paranoá e no Itapuã. O abastecimento será suspenso das 7 da manhã às 8 da noite. A medida é para melhorias no fornecimento de água na região leste. A CAESB informou que apenas o Hospital do Paranoá estará com o fornecimento de água normal. Foi inaugurado hoje o Centro de Divulgação das Eleições deste ano. O TSE também apresentou o perfil dos eleitores de 2018. Mulheres representam mais da metade do eleitorado. 147 milhões e 300 mil pessoas vão votar nas eleições deste ano, um crescimento de 3% em relação a 2014. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres continuam sendo maioria. O número de pessoas que fizeram o cadastro biométrico também aumentou, 239%. O presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, mostra orgulho ao falar do dado. Identificação biométrica, nós estamos assim a largos passos à frente de diversos países. 940 mil pessoas declararam ter alguma deficiência. Esses terão até o dia 23 de agosto para mudar o local de votação para uma sessão com acesso facilitado. O ministro Fux afirmou que esses locais passarão por reformas para as adaptações necessárias. As sessões eleitorais devem construir, com a rapidez possível, rampas de acesso e que essas sessões onde essas pessoas votam fiquem no primeiro piso, para facilitar exatamente o exercício de todas essas funções. O presidente do tribunal, que fica até o dia 14 de agosto à frente da corte, agradeceu o trabalho feito pelos jornalistas na cobertura do calendário eleitoral. Ficou muito patente que democracia e eleição só convivem bem quando nós temos o que temos no Brasil, um excelente jornalismo profissional. Durante a cerimônia, foi inaugurado o Centro de Divulgação das Eleições, que será o local de trabalho dos jornalistas ao longo do período eleitoral. O Ministério Público do DF entrou com uma ação na Justiça pedindo 10 milhões de reais em indenização por danos morais ao Banco Inter. A instituição é acusada de vazar dados pessoais de mais de 13 mil correntistas. Informações como o número da conta foram divulgados. Além disso, dados de quase 5 mil clientes de outros bancos que fizeram transações com o Inter também foram comprometidos. O caso foi em maio. Em nota, a instituição, que opera de modo 100% digital, disse que não vai comentar o assunto. E hoje é o Dia Mundial da Amamentação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, mais de 10 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem por doenças que poderiam ser prevenidas com a amamentação. Para saber mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a pediatra Sandra Lúcia, que vai falar sobre a importância do leite materno na vida dos pequenos, né, doutora? Boa noite para você. Olá, boa noite, Juliana. Doutora, então, primeiro, quais são essas doenças, né, que podem ocorrer por falta de leite materno? O leite materno é o alimento mais adequado para os nossos bebês até 6 meses. E ele contribui bastante para a formação do sistema imunológico. Então, as principais doenças, como as alergias, as intolerâncias e a obesidade,
elas podem sim ser preveníveis com o aleitamento materno. E elas causam outras doenças graves. Sim, outras doenças, né? Como doenças cardiovasculares, diabetes e todas mais. Então, é o começo de tudo, o aleitamento. Agora, doutora Sandra, quais são as dificuldades que muitas mães enfrentam nesse processo da amamentação, que não é tão fácil, é romantizado, mas não é tão fácil assim, né? Sim, os primeiros dias, eles não são fáceis, é um processo de adaptação da mãe, do pai e do bebê. Então, o mais importante nessa fase é que a gente tenha uma rede de apoio formada pelo obstetra, pelo pediatra, pela enfermagem e que tenha também o banco de leite dando um suporte para essa família, principalmente nos primeiros dias. Passando os primeiros dias, tendo uma rede de apoio importante, o pai presente, a gente consegue vencer as dificuldades. Tem a questão também da volta da licença maternidade, que é uma separação, digamos assim, né? Que às vezes algumas mulheres sentem dificuldade também. A importância da licença maternidade nessa situação, né? Sim, a licença maternidade que a gente já conseguiu para uma boa parte das mulheres que trabalham fora do período de 6 meses, ela foi uma grande conquista. Algumas mulheres ainda não estão nesse período, elas têm 4 meses de licença maternidade, mas a volta realmente é difícil. E também a gente não pode esquecer da importância da licença paternidade, que passou de 5 dias para 20 dias. E o pai, ele, estando do lado dessa mãe, ele também dá um suporte grande. E aí eles vão aprendendo a se preparar para a volta ao trabalho. Tá ótimo. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos aqui no Band Cidade. Obrigada, boa noite. Boa noite. Prevenção, a carreta da mulher está em São Sebastião. É possível fazer mamografia e exame preventivo de colo de útero. Tudo de graça. Há 2 anos que a Odete não faz uma mamografia. Ela aproveitou a presença da carreta da mulher em São Sebastião para fazer o exame e ainda agendar o de Papa Nicolau para prevenir o câncer de colo de útero. Eu acho um trabalho assim edificante para a comunidade, né? Para todas as mulheres. E eu creio assim que todas que tiverem oportunidade devem aproveitar e fazer os exames. Pôr tudo em dias, né? A Clínica Móvel conta com 2 consultórios completos para atender as mulheres. O projeto oferece exame de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos e exame preventivo do colo de útero para mulheres entre 25 e 64 anos. Tudo de graça. O câncer de colo uterino e o câncer de mama são 2 tipos de cânceres que mais afetam as mulheres. Quando eles são pegos em fase precoce, né, bem cedo, a gente tem uma boa chance de tratamento. A expectativa do projeto é que mais de 7.000 exames sejam realizados pelo DF. Para conseguir o atendimento, a mulher interessada só precisa vir aqui para fazer o agendamento. Uma das coisas que às vezes preocupa a gente é que as pessoas vêm, fazem o seu agendamento e às vezes não vêm no dia de fazer o exame. Então, por favor, a gente imagina, quando elas falam para a gente que vem remarcar, elas falam, às vezes ficou com medo, às vezes não deu na hora. Então, não tenham medo. Venham ver a sua saúde enquanto assim, a gente está num momento ótimo para fazer isso. A Clínica Móvel funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Agora, com os exames em dia, a Odete está mais tranquila. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né? As oportunidades. Melhor do que ficar deixando para fazer amanhã ou depois e não fazer, né? Com certeza. Então, anote aí, a carreta da mulher vai ficar em São Sebastião até o dia 21 de agosto. Ela está estacionada no bairro São Bartolomeu, ao lado da delegacia. A seguir, agentes comunitários da Estrutural vão ter capacitação para negócios. E você acompanha agora imagens ao vivo da altura do viaduto Israel Pinheiro, entrada de Águas Claras, trânsito intenso no local. A gente volta já já.